Vamos começar a gravar esse vídeo. E quando a gente começa a gravar, o barulho começa. E o povo tossindo. E as motos passando. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu sou a Isabela e tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto, passo a passo. Hoje eu tô animada. E nessa animação eu te convido para deixar aquele famigerado like pra nós aí nesse vídeo, pro YouTube divulgar esse vídeo pras pessoas. Manda esse vídeo para aquele seu amigo cabeção que sai falando as coisas que nem sabe o resumo do Novo Testamento. Não sabe o resumo do Velho, por quê? Porque não tá inscrito neste canal, porque você não indicou o vídeo pra ele, entendeu? Então manda lá. Pra você que já acompanhou os últimos vídeos aqui do canal, viu que eu postei um vídeo de resumo do Velho Testamento. E lá eu expliquei como é importante a gente entender o contexto geral da Bíblia. Sabendo o contexto geral, quando você escolhe um livro para ler, você entende para quem e em que ocasião o autor estava escrevendo aquela coisa. Então fica mais fácil de entender. E no vídeo de hoje, que de certa forma é uma continuação do outro vídeo, é um resumo do Novo Testamento. Se por acaso você caiu aqui nesse vídeo do nada, não sabe o que é esse trem de Novo Testamento, de Velho, o que é, aqui no canal já tem uma playlist explicando muitas coisas sobre a Bíblia, o que é esse livro, por que tem essas divisões e como começar a ler. Pois bem, depois da última história do Velho Testamento, passam-se mais ou menos 400 anos e aí começa a história do Novo Testamento, a história que o Novo Testamento conta. O Novo Testamento foi escrito por cristãos, por seguidores de Jesus. Então, na Bíblia que os cristãos utilizam é que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Agora, a Bíblia hebraica ou Bíblia dos judeus é só o Velho Testamento. Eles não consideram o Novo Testamento como Sagradas Escrituras. Os cristãos, então, interpretam que o Velho Testamento é cheio de mensagens que fazem alusão a um Messias, alguém que viria para salvar a humanidade. E para nós cristãos, essa pessoa é Jesus. O Novo Testamento começa contando justamente como que essas profecias se cumpriram em Jesus Cristo. Vou dar alguns exemplos para vocês dessas alusões a Jesus. Lá no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus falou o seguinte para a serpente, que os enganou: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós cristãos interpretamos que é a primeira profecia de que viria um Messias descendente de Eva e salvaria a humanidade do pecado. O profeta Isaías fala bastante coisas que a gente vê que ele está falando de um Messias que viria. Em Isaías 7,14 ele fala assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Também no capítulo 53, ele fala bastante coisa que se encaixa na vida de Jesus Cristo. Se você quiser, pode dar uma olhada aí na sua Bíblia. O profeta Miqueias até falou que ele nasceria em Belém. Então, o Novo Testamento começa contando como que essa profecia se cumpriu. Começa com 4 livros que contam a história de como Jesus nasceu, cresceu, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. A história é bem conhecida. Um anjo chegou para uma moça chamada Maria e informou a ela que ela daria à luz um filho chamado Jesus e que esse seria o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. E os livros continuam contando como ele nasceu, onde ele nasceu, como ele cresceu. Conta que aos 30 anos ele foi batizado e começou seu ministério. Escolheu 12 homens para serem seus discípulos. Os livros mostram o que Jesus fez aqui, as mensagens, o que ele falava, os seus sermões e como os discípulos aprendiam com ele também. E apesar de ter muita coisa que ele fez, olha o que João escreve lá no finalzinho do livro dele. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Esses 4 livros, eles são comumente chamados de evangelhos. Evangelho vem do grego e significa boas novas, boas notícias. São 4 evangelhos. Tudo bom? Os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Falam essas mesmas histórias, mas na visão de cada um deles. E o próximo livro, que é Atos dos Apóstolos,
como o próprio nome já diz, mostra os atos deles. Como os discípulos de Jesus propagaram esse evangelho, essas boas novas aí para o mundo. No caso, em Atos, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Esse livro mostra como que eles pregaram, mostra também muitas coisas que eles sofreram, mostra eles pregando para as pessoas que aquele Messias prometido no Antigo Testamento já tinha vindo, já tinha morrido e era Jesus. E esse livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Então, basicamente, ele é como que se fosse uma continuação do Evangelho de Lucas. Nesse livro também, Lucas conta sobre um carinha chamado Paulo, que era perseguidor dos cristãos, inclusive matava a galera, prendia quem estivesse falando de Jesus. Mas aí, lá mostra que ele teve um encontro com Jesus e ele se converteu ao cristianismo e agora ele começou a pregar sobre Jesus. Olha que reviravolta. Inclusive, nem estava no script isso, mas eu queria falar com você o seguinte. Às vezes você ainda não conseguiu ler a Bíblia porque fala assim, ai, não sou digno, sou pecador, sei lá, eu faço muita coisa errada, então acho que eu não posso ler a Bíblia. Gente, olha essa história. Paulo foi um dos maiores escritores da Bíblia e antes ele matava cristãos. Então, o evangelho, as boas novas, são justamente para nós, pessoas normais que fazemos coisas erradas. Então, relaxe, meu filho. Só pega e começa a ler e deixa o resto com Deus. Pois então, esse Paulo aí, ele escreveu 13 cartas e essas 13 cartas estão no Novo Testamento e elas começam assim que acaba o livro de Atos. 9 dessas cartas foram direcionadas para igrejas de alguns locais. Por exemplo, se você for no sumário da sua Bíblia ou pesquisar aí na internet a lista dos livros da Bíblia no Novo Testamento, você vai ver que depois de Atos a gente tem Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, que são nomes de cidades. Então, são igrejas que tinham ali nessas cidades e Paulo enviava cartas para essas igrejas. Resumidamente, ele trata de assuntos que estavam causando problema em cada uma dessas igrejas, ajudando a resolver essas tretas lá, entendeu? E ao ler as cartas também, a gente vê muitas coisas que Paulo passou. Ele foi muito perseguido, quase morreu várias vezes, foi açoitado, preso várias vezes também, justamente por estar falando de Jesus, por estar pregando o evangelho. São 9 cartas para igrejas que ele escreveu e outras 4 cartas são para outras pessoas, outros líderes, também mandando orientações para esses líderes, que são Timóteo. Tem 2 cartas para Timóteo, uma para Tito e uma para Filemon. Depois das cartas de Paulo, temos 9 livros por último ali. E esses últimos livros foram escritos por pessoas diferentes, têm orientações para as pessoas, tem assuntos sociais, tem assuntos históricos, tem assuntos teológicos. Ou seja, basicamente esses livros e essas cartas respondem a seguinte pergunta: beleza? Conheci Jesus lá nos evangelhos. Beleza? Conheci os apóstolos lá em Atos. Beleza? E aí, eu faço o quê? Isso daqui demonstra que eu sou de Cristo ou não? Qual que é a diferença que Cristo faz na minha vida agora que eu já conheci Ele? Essas perguntas são respondidas nessas cartas. Eu vou confessar para vocês, eu acho até o Novo Testamento mais difícil de entender do que o Velho Testamento. Porque tem orientações ali que são mais culturais, são para aquela cidade específica. E aí muitas pessoas confundem e acham que ele está falando para todo mundo. Tem assuntos ali que para nós já é muito claro, mas para eles não era tão claro. Então a gente vê Paulo explicando aquilo, às vezes dá uma confusão danada na cabeça. Então, se você for ler o Novo Testamento, eu aconselho assim: você precisa conhecer o contexto das cartas. Precisa conhecer como que era aquela cidade ali, o que acontecia naquela cidade, para que Paulo pudesse estar dando aquele tipo de conselho. E justamente porque essas cartas são usadas até hoje pelas igrejas para entender melhor como se comportar agora que a gente conheceu a Cristo, é que dá bastante confusão. Porque às vezes a pessoa se baseia em somente uma partezinha ali do que Paulo falou, mas não entende muito bem o contexto, não olha como que era aquela cidade, entendeu? E isso é claro, né, gente? É a minha opinião. Depois você coloca aqui no comentário se para você é mais difícil entender o Velho ou o Novo Testamento, que pode ser que seja só eu, né? O
último livro de todos é o livro de Apocalipse. Você já deve ter ouvido falar. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse. Tem gente que fala que se lê o Apocalipse fica doido. Fala que não entende nada, que é meio esquisito, que tem uns dragões, negócios, umas coisas. Mas é porque, gente, em Apocalipse são usadas visões, símbolos, mais para falar da maior esperança que a gente tem, que é que Jesus, o Messias, no fim de tudo vai derrotar essas coisas ruins que acontecem com a gente, esse mal não vai existir mais. Aqueles que continuarem fiéis vão estar um dia com ele, um novo céu, uma nova terra. O autor do Apocalipse é João. Ele estava escrevendo essa carta preso em uma ilha, tinha sido preso por estar pregando sobre Jesus. Ele é o livro que mais me traz esperança. Carro passando, carro de som, me dando esperança que lá no céu não vai ter carro de som passando na rua. Esse livro de Apocalipse é o que mais me dá esperança, é o que dá sentido. Pra mim, ele é assim. Beleza, fui lá no Velho Testamento, vi que teria o Messias, vi que Jesus veio nos evangelhos, tá? Aí nos Atos, como que as pessoas que estavam com Jesus, os discípulos, andaram, o que elas fizeram. Aí fui nas cartas de Paulo, vi como que a gente deve se comportar agora que conheceu Jesus e tudo mais. Vi nos outros livros, vários conselhos, mas e aí? É isso... Vou ficar assim o resto da vida e o mundo vai continuar assim. Eu vou ter que ser legal, igual eles falam nas cartas, enquanto outras pessoas estão sendo ruins e tá cheio de injustiça. E aí? Aí vem o quê? Apocalipse, onde dá a maior esperança da gente. E um dia isso vai acabar. Inclusive, o próximo vídeo que vai sair aqui no canal vai ser sobre a questão de Jesus. Por que realmente ele teve que nascer aqui e morrer numa cruz? E tal, esse negócio de Apocalipse aí, o que tem a ver? Talvez você hoje crê em Jesus, você lê a Bíblia, vai na igreja, vai na missa, mas ainda não tem muito claro assim, por que mesmo que Jesus teve que morrer numa cruz e de que eu tenho que ser salvo? Meu amigo, minha amiga, meus queridos, minha galerinha, se inscreve aqui nesse canal pra você não perder nenhum vídeo, meus anjos, pra você fazer parte dessa família que a gente tá aprendendo a Bíblia junto. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo!